Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é gases. Os tópicos a serem abordados são características, temperatura, pressão e volume e lei dos gases. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o comportamento físico dos gases, compreender e aplicar as equações das leis dos gases. Então vamos falar um pouquinho sobre as características dos gases, que são bem específicas. Os gases, eles possuem massa, é um conceito um pouco até abstrato, mas isso pode ser facilmente comprovado se pegarmos um balãozinho, esses de festa de criança, e pesarmos ele numa balança de alta precisão vazio, e depois pesarmos esse balão novamente cheio, e compararmos a massa inicial com a massa final, veremos que ele cheio tem uma massa maior do que ele vazio. Então, é uma forma de comprovar que o ar tem massa, né? Na verdade, o ar é matéria. Tá? Eles ocupam todo o volume do recipiente em que são armazenados. Se pegarmos uma garrafa de 1 litro e colocarmos qualquer quantidade de ar lá dentro, o volume ocupado pelo ar será exatamente 1 litro disponível dentro desse recipiente. Outra característica importante do ar é que o ar possui densidade muito menor que dos líquidos e dos sólidos. E eles misturam-se perfeitamente em quaisquer proporções. Por isso, até como comentamos em aulas passadas, as reações em fase gasosa acontecem muito mais rapidamente do que as em fase líquida ou em fase sólida, justamente por essa alta miscibilidade que os gases possuem. E outro detalhe importante sobre os gases é que o volume de um gás é altamente afetado pela variação da temperatura e da pressão. O volume do gás pode ser medido em metros cúbicos, litros ou mililitros. Normalmente em escala industrial utiliza-se a medida de metros cúbicos ou litros. Em escalas laboratoriais é mais comum se usar ou o litro ou o mililitro. Para a gente conhecer um pouquinho a relação entre essas medidas, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e 1000 litros equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. E é importante também a gente lembrar que 1 litro equivale a 1000 ml, que por sua vez equivale a 1000 centímetros cúbicos, ou seja, lembrar que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Falando um pouquinho agora da pressão de um gás. A pressão do gás é a força exercida por esse gás em uma superfície, dentro de um recipiente, em todas as paredes desse recipiente. A pressão é a força exercida por esse gás sobre essa superfície. A pressão, na verdade, fisicamente, o que ela é? É a consequência dos choques das partículas contra as paredes desse recipiente em que ele se encontra armazenado. Nós podemos verificar na nossa ilustração, temos um recipiente no formato aqui de uma caixa paralelepipédica. A pressão é medida pela força aplicada por toda a área da superfície das paredes dessa caixa. A pressão normalmente é medida nas unidades Pascal, atmosfera ou milímetros de mercúrio. Existem outras unidades, mas essas são as mais comuns. É importante a gente saber a relação entre essas unidades. Uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio, que por sua vez equivalem a 101.325 pascal ou newton por metro quadrado, que seria 1 pascal, na verdade equivale a força sobre área, 1 newton por metro quadrado. Falando um pouquinho agora sobre a temperatura de um gás, a temperatura de um gás é reflexo direto do grau de agitação de suas partículas. Quanto mais agitadas estiverem essas partículas, quanto em maior movimento elas estiverem, maior será a temperatura do gás. É uma relação direta. Quanto maior o movimento das partículas, maior é a temperatura do gás. As unidades utilizadas para medir temperatura, aqui no Brasil costumamos utilizar a medida em graus Celsius. Países de língua inglesa costumam usar a unidade Fahrenheit, então é muito comum vermos, por exemplo, nos Estados Unidos, a temperatura ser apresentada em graus Fahrenheit. Mas, cientificamente, na física, na química, a unidade mais utilizada é a escala Kelvin. A escala Kelvin ela tem uma relação matemática com a escala de graus Celsius, que a escala Kelvin
é o valor em graus Celsius mais 273. Então, por exemplo, se temos uma temperatura de 20 graus Celsius, na escala Kelvin, 20 mais 273, teremos uma temperatura de 293 Kelvin. Essa escala Kelvin ela é utilizada cientificamente e costuma-se dizer que o zero absoluto, que é o zero Kelvin, equivale à temperatura de aproximadamente menos 273,16 graus Celsius, é uma temperatura que ainda nunca foi atingida, chegou-se já muito perto disso, mas supõe-se que nessa temperatura todas as partículas, todos os materiais se encontrarão no estado sólido, não haverá movimento nenhum das partículas, de translação, rotação, vibração, as partículas estarão completamente imóveis e a resistência elétrica dos metais cairá a zero. Vamos falar um pouquinho agora sobre as leis físicas dos gases. A primeira lei que nós vamos trabalhar é a chamada lei de Boyle-Mariotte. Essa lei diz o seguinte: fixada a temperatura, a pressão de um gás varia inversamente ao seu volume. Essa operação, essa relação pressão-volume a uma temperatura constante é chamada operação isotérmica, né? Justamente iso, né? Térmica, mesma temperatura. Olhando um pouquinho para a nossa ilustração, nós percebemos num primeiro momento, temos um cilindro com êmbolo posicionado um pouco acima da sua metade, nós temos uma pressão inicial, P1, a um volume V1. Se esse êmbolo posicionado quase no final da altura do cilindro, ou seja, temos um aumento de volume, nós teremos uma pressão P2 menor do que P1, de tal maneira que o produto P1 vezes V1, ou seja, pressão e volume iniciais, essa multiplicação P1 vezes V1 será igual a P2 vezes V2. Então, se tivermos uma pressão elevada a P3, de acordo com a nossa ilustração, nós podemos verificar que o volume é reduzido quase a menos da metade, teremos uma pressão maior P3, um volume menor V3, de tal maneira que P3 vezes V3 mas também será uma constante. Então, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2 igual a P3 vezes V3, ou seja, isso aí é uma constante. Temos uma relação inversamente proporcional entre pressão e volume. Se colocarmos esses valores em um gráfico da pressão em função do volume, nós temos uma curva chamada isoterma, né? A temperatura constante, e por essa relação ser inversamente proporcional, essa curva tem um formato exponencial. Segundo a lei física dos gases, nós vamos falar agora da lei de Gay-Lussac. A lei de Gay-Lussac fala o seguinte para a gente, que o volume de uma massa gasosa é diretamente proporcional à variação de sua temperatura, mantida a pressão constante. Então, essa é uma operação chamada de isobárica. Toda pressão realizada à pressão constante é chamada de isobárica. Olhando para a nossa ilustração, nós temos um primeiro momento, um certo volume V1, a uma pressão constante. Pelo bastãozinho em vermelho, nós podemos verificar uma certa temperatura T1. Quando essa temperatura T1 é elevada para T2, nós podemos verificar que a escala do nosso termômetro, a graduaçãozinha vermelha aumenta, ou seja, representa um aumento de temperatura, nós teremos um aumento de volume. Então nós temos que um volume inicial V1 e uma temperatura inicial T1 são diretamente proporcionais. Se eu aumentar a temperatura, o volume irá aumentar proporcionalmente. Isso faz com que matematicamente nós possamos dizer que V1 dividido por T1 é igual a V2 dividido por T2. Se tivermos um volume V3 dividido por a temperatura V3, essa relação, esse quociente entre volume e temperatura será sempre constante. Colocando esses valores, representando essas relações em um gráfico, o gráfico do volume em função da temperatura será uma reta, justamente porque temos essa relação diretamente proporcional entre volume e temperatura. E a terceira lei física dos gases é a lei de Charles. A lei de Charles fala o seguinte, que a pressão exercida sobre um gás é diretamente proporcional à sua temperatura, então, e mantido a um volume constante. Nesse caso, essa operação é chamada de isovolumétrica ou isocórica. Todas as operações a volume constante recebem essa denominação. Então, mantido o volume constante, se eu aumentar
a temperatura de um gás, a sua pressão aumentará proporcionalmente. Olhando a nossa ilustração, novamente nós temos uma situação inicial a um volume constante e na segunda ilustração também o volume é mantido constante, só que nós temos a pressão é dobrada e a temperatura também. Sempre temos essa relação matemática, né, diretamente proporcional. Se colocarmos num gráfico também os valores de pressão em função da temperatura, o resultado também será uma reta em função dessa relação matemática diretamente proporcional entre pressão e temperatura. Quiser saber um pouquinho mais sobre as leis dos gases, assista ao vídeo Lei de Boyle trabalhando corretamente. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre gases. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.